dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. O Acordando para o Propósito desta sexta-feira está entrando no ar. E eu agradeço a Deus por estar aqui com você, que está nos acompanhando nesse momento, seja pelo celular, pela TV, pela Smart TV, pelo tablet. É um grande prazer ter você aqui. Eu gosto sempre de lembrar aqui diariamente que se você não é inscrito no nosso canal, dou-lhe a oportunidade de fazer sua inscrição. Você clicando no botãozinho inscrever-se, acionando o sininho das notificações e não deixando de curtir, comentar e compartilhar para que esse conteúdo seja reconhecido pelo YouTube. E não por você, porque você já sabe que aqui o conteúdo é bíblico e relevante, mas para que o algoritmo do YouTube entenda a relevância do conteúdo e espalhe para o maior número de pessoas. O mês de março avançando e a nossa temática, a organização, sendo tratada aqui diariamente por um viés bíblico, através de reflexões e ensinamentos bíblicos que vão trazer para você uma maneira e uma prática de fazer com que essa temática tenha sentido na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre algo aqui muito importante e que também a gente tem que dar a devida relevância em relação à ordem. E obviamente o que eu vou ler aqui para você hoje, o que nós vamos conversar, precisa ser aplicado, precisa ser praticado, precisa ser, acima de tudo, refletido, para que a gente não deixe passar a oportunidade que a palavra de Deus nos dá de entender algumas representações de sua palavra que se adequam à nossa vida. Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui o versículo de número 12 e 13, versículo de número 12 e 13 do capítulo de número 6 de Levítico, para você ter aqui uma compreensão interessante. Você que está com a sua Bíblia, você pode colocar uma figurinha da Bíblia, pode dizer amém, pode dizer que está com a Bíblia em mãos, para que a gente faça aqui a nossa breve leitura e também a nossa breve reflexão para essa sexta-feira, encerrando a semana aqui no Acordando para o Propósito, mas abrindo a sua mente para aquilo que o Senhor tem para você. Diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Essa passagem bíblica aqui, ela remete a um período muito específico do povo de Deus, principalmente quando Deus ele passou a dar a uma ideia não somente de convívio daquele povo que em dado momento foi escravo, que esteve ali no Egito, num cárcere em vários sentidos, um cárcere em relação à privação de locomoção, de possibilidade de escolha, mas também encarcerados por uma questão cultural. O que afastou desse povo toda a sua compreensão sobre adorar, a reconhecer a Deus, a poder prestar algum tipo de culto, algum tipo de reverência a Deus. Um povo que não era liberto tinha dificuldade com a relação com Deus. E aí você deve estar se perguntando, aonde que está a ideia de organização relacionada a esse texto? Veja que o texto fala sobre a ideia de manter o fogo aceso continuamente no altar. Mantenha-se o fogo aceso no altar. E a Bíblia sempre frisa, não deve ser apagado. Então, esses dois versículos, ele vai enfatizar o fogo que deve ser mantido aceso e que ele não deve ser apagado. Parece aqui algo que é redundante, de fato. A ideia de manter o fogo aceso, com ele não deve ser apagado, é a redundância de algo e de um critério apresentado por Deus. Olha a instrução que está aqui posta para nós. Se o fogo ele deve estar aceso continuamente, sem que seja apagado, a instrução é para que o sacerdote toda manhã acrescentasse lenha, arrumar o holocausto. O holocausto, você precisa entender que o holocausto ele já representa ali algo que foi queimado. O holocausto, na verdade, é o resultado de algo que foi queimado. Aqui, apresentando as ofertas de comunhão. Então, imagine que
a ideia de Deus trabalhar aqui com o povo, essas apresentações de ofertas de comunhão, ou seja, de sacrifícios em relação à expiação de pecado, tudo isso representava uma maneira educativa de Deus para poder falar sobre a comunhão que o povo deveria ter com ele. Era uma ideia de organização, uma ideia de trazer de volta aquilo que eles não tinham no cativeiro. E mais o que chama atenção aqui é que a lenha era para ser acrescentada. Então começa a notar, a lenha precisa ser acrescentada ao lugar onde se tem o holocausto. Logo, existe um posicionamento, existe um lugar para que esta lenha possa ter a sua função estabelecida para o devido ofertório de comunhão. Então veja aqui, a lenha representa a possibilidade de fogo. A lenha é só a possibilidade de fogo. Então, colocar a lenha, acrescentar a lenha a um devido lugar e arrumar o holocausto significa que aquilo que já estava porventura no local de sacrifício, no lugar de queimar-se as ofertas, precisava estar de maneira organizada. Eu não vou aqui entrar muito nesses detalhes para poder a gente não acabar caminhando por outro assunto, mas o sacerdote ele usava utensílios específicos para poder mexer nessas lenhas, nesses holocaustos, né, naquelas partes já queimadas na brasa, para que houvesse exatamente essa ideia de continuidade no fogo aceso. Agora, o fogo, ele não é resultado apenas de uma efusão, de um derramamento, não é apenas o resultado de uma alta temperatura. Na verdade, o fogo continuamente no altar, ele representa a organização dos elementos que ali estavam para poder serem queimados. Então, o resultado do fogo, e o fogo representa, por exemplo, a manifestação do Espírito Santo. O fogo, por exemplo, ele representa a purificação. O fogo, por exemplo, ele representa para nós a manifestação do poder de Deus. Lembra aí, se você quiser lembrar sobre a vida dos profetas, você vai ter muita alusão ao fogo, como essa representação e manifestação do poder de Deus. Lembre-se aí, por exemplo, de Elias. Grandes histórias da vida de Elias perpassam pela representação do fogo, como a representação não do poder do profeta, mas do poder de Deus. E por que eu estou falando isso para você? Nós estamos tratando sobre organização e o altar também representa a nossa apresentação de vida como sacrifício vivo diante de Deus. O apóstolo Paulo usa essa expressão do sacrifício vivo para falar exatamente disso. Se no Antigo Testamento nós tínhamos aqui, como estamos lendo em Levítico, o exemplo de que Deus estava dando uma maneira educativa do povo entender o sacrifício, a adoração, a apresentação de oferta diante da sua presença por intermédio do sacerdote, a gente sabe que a partir de Cristo tudo isso tomou uma conotação diferente, porque o próprio Jesus se deu em sacrifício. Então, quando Paulo ele aborda o sacrifício vivo, e a gente vai tratar na próxima semana, inclusive, sobre o aspecto de culto, você vai ter essa compreensão um pouco melhor. O sacrifício vivo nada representa, não que o nosso corpo vai ser colocado num altar e ser queimado como holocausto, não é isso. O sacrifício vivo representa a entrega do nosso ser diante de Deus em obediência e no reconhecimento da graça divina e da obra da cruz do Calvário. E aí é onde que eu quero chegar aqui com você. Se o resultado da entrega do sacrifício vivo pode, aqui na nossa maneira comparativa de olhar o texto de Levítico e ver o que Deus pode fazer através de uma lenha organizada, de um holocausto organizado, para que o fogo continuamente esteja aceso no altar, porque o que mantém o fogo aceso no altar é a organização dos elementos, que gera o fogo, mas acima de tudo, que mantém o fogo. E o fogo é a manifestação do poder de Deus, a representação do Espírito Santo, representação da purificação. E aí, quando a nossa vida ela não está com uma organização devida no que diz respeito aos aspectos do altar. Então, o que é o altar? O altar representa tudo aquilo que você faz em reverência a Deus. O altar é lugar de apresentação de sacrifício, de reverência a Deus, de adoração a Deus. Então, qual é o aspecto do altar da tua vida? É tudo que diz respeito à tua vida espiritual, aquilo que diz respeito ao que você pensa, ao que você sente,
mas acima de tudo aquilo que você pratica. Então, se você é o sacrifício vivo, o teu altar precisa estar organizado. Para quê? Para que o fogo venha arder continuamente neste altar. Então é momento de você parar aí e refletir um pouco. Sexta-feira, a semana andou, caminhou, acelerou, correu e no instante passou. E como eu sempre falo aqui no Acordando para o Propósito, o dia a dia, as dificuldades, as barreiras, ou seja lá, a dinâmica que você tem circunstancial da sua vida, pode pesar em desorganizar aspectos relacionados ao altar. Quando você não coloca, por exemplo, a lenha no altar, esqueça, não vai ter fogo. Se você não arruma o holocausto sobre o fogo, ele não queimará. Não vai ter maneira proporcional de queimar, de manter-se vivo aquele fogo ardendo continuamente. Eu quero dizer para você é que cada área da sua vida, cada detalhe da sua vida, quando desorganizado, sem você perceber, é uma peça retirada para que o altar esteja organizado, para que o fogo venha a queimar continuamente, para que o fogo se mantenha aceso. E como está dizendo aqui em Levítico, não deve ser apagado. Agora, para a gente fechar aqui o Acordando para o Propósito dessa sexta-feira, que a reflexão aqui, ela te leva a um aprendizado, e aonde há aprendizado, há uma consistência para uma prática, para que você venha de fato a amadurecer. Então agora, imagine toda a sua vida. E aí você pode pegar as áreas que você quiser. A gente já trabalhou aqui no Acordando para o Propósito, várias esferas de pensar no corpo, na alma, no espírito. E aí se você quiser, você pode abranger isso, pensar na sua vida familiar, conjugal. E aí você abrange para a área que você quiser, financeira, material, não importa. Todas essas áreas, eu diria para você, todas essas áreas, elas são meios de expressar exatamente isso aqui, o altar arrumado. É óbvio, vão ter áreas que você vai identificar necessidades maiores. Terão áreas que você vai falar que precisa equilibrar com uma determinada outra área. E é exatamente isso. Às vezes vocês vão ouvir por aí falar sobre o altar organizado, sobre fogo queimar no altar, e as pessoas falarão para você, olha, basta você orar, basta você jejuar e pronto, o altar está organizado. Não é isso. Talvez orar, jejuar, comunhão com Deus, leitura da palavra, são aspectos que nós precisamos melhorar. Mas isso não é tudo. E eu digo porque não é tudo. O fogo, como eu disse, ele é o resultado. E o fogo, ele tem a ver com a manifestação de Deus através daquilo que aconteceu com a organização do altar. Portanto, não tem como pensar no altar somente por um determinado aspecto. Tudo que compõe a nossa vida. Ou você vai ter que relevar, e não deve fazer isso, a nossa expressão aqui utilizada pelo apóstolo Paulo. Como que podemos ser sacrifício vivo se é só em parte? O sacrifício, ele é completo. A apresentação das nossas vidas diante de Deus é completa. Então, todas as áreas compõem aspectos que precisam ser organizados. Então, lembre-se, pensou na lenha, pensou no holocausto, pensou nos utensílios usados pelo sacerdote para organizar essa lenha, para que essa lenha venha queimar, pense nos aspectos de maneira mais abrangente da sua vida. Veja o que está precisando ser colocado no lugar para que o altar possa, de fato, receber os elementos, propagar o fogo e o fogo ser mantido continuamente. Porque não é algo de momento. As pessoas confundem fogo com momentos de emoção e não tem nada a ver com isso. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não se deve ser apagado, não deve se apagar. Então essa é a reflexão de hoje aqui no Acordando para o Propósito. E eu falei aqui para vocês estratégias para você manter o fogo aceso continuamente no altar. Pensou na sua vida, pensou nas áreas da vida, aplique uma maneira de equilibrar, porque aonde há organização, nós estamos dando um sinal para Deus agir com o seu poder. O resultado é o fogo, a manifestação do poder de Deus. Que bom que você ficou até aqui, até o final do Acordando para o Propósito, nessa sexta-feira. Antes aqui de eu dar a palavra final e abençoar a sua vida para esse final de semana, eu quero dizer para você que o Acordando para o Propósito está aqui de segunda a sexta no nosso canal do YouTube. E você pode ser e deve ser um participante aqui do Acordando para o Propósito.
para que você venha aprender esses ensinamentos, colocar em prática e viver o melhor de Deus na sua vida. Organização. Faça aí um cheque em relação a essa área, porque também estou fazendo. Enquanto ministro aqui, durante todo esse mês, eu também estou analisando, melhorando e buscando em Deus aquilo que eu não posso solucionar, para que Ele venha me ajudar nessa organização. Um forte abraço para você, que Deus possa te dar um final de semana abençoado, rico e abundante da presença de Deus, que Deus possa guardar a tua vida, a vida da tua parentela, da tua família, dos teus amigos, da tua igreja, do teu pastor, e que você continue aqui, porque eu sempre dou para você os parabéns, porque você está acordando para o propósito. Um forte abraço e até segunda, querendo Deus.